Seu burro. Eu sou burro, nem terminei a escola mesmo. Pode falar. É aqueles negócios de campo de concentração na China. Vocês chegaram a ver ouvir esse rolê por lá, ou esse é coisa de brasileiro aqui e americano? Na China tem duas regiões complicadas, né? Tem o Tibete, que a gente não pode entrar lá no estado do Tibete, República Autônoma do Tibete, a não ser com guia, também contratando um tour. E tem o... como é que chamava? Xinjiang, que é liberado, é a parte muçulmana da China, só que é extremamente controlado. A gente veio da Mongólia, aí o ônibus parou, desceu a galerinha chinesa ali que tava vindo, a viatura já encostou. Chegou, descemos nós dois do ônibus, o polícia falou, venham aqui. Colocou a gente na viatura, pegou, levou a gente pro hotel. Falou, vocês podem sair daqui para comer e voltem pro hotel, e amanhã um carro vai levar vocês para seguir adiante. Caralho. Aí... eu fiquei com mais medo lá do que na Coreia do Norte, pra ser bem sincera. Porque, tipo, imagina, você desce do ônibus, o cara já sabia. Acho que quando a gente fez a fronteira, quando a gente fez a imigração, os caras já avisaram. Imagina, você desce do ônibus, tá a polícia falando, entra aqui na viatura. Sem cometer nenhum crime. Que na Coreia do Norte é tudo controlado, mas assim, tem um guia com você, né? Você tá lá de turismo, todo mundo sabe que você é turista. Lá não, né? Os caras... pra entrar, os caras já revisaram o celular. Os caras falam inglês? Não. Na imigração, o cara falava. No coisa, os caras usavam o tradutor, né? Do celular. Ah, então tem como falar, pelo menos. Tem. Só que o tradutor sai tudo errado. Você não pode confiar muito no que sai. Deve ser difícil. Aí, no dia seguinte, saiu, né? Comeu lá e tal. No dia seguinte, chegou a polícia lá com um carro. Ó, o táxi vai levar vocês até outra cidade. Aí, saindo dessa fronteira, ali já fica mais tranquilo. Aí, assim, né? O hotel tinha detector de metal, tudo. Tu falou ali que essa área é liberado mais muçulmano? Ali foi uma área que era... foi por essa região aí que é o Aladim. Da lenda lá do Mil e Uma Noites, vivia aí. A China foi aumentando o território e conquistou essa região, né? Pode crer. Aí começou a mandar os chinês. Os Han, que é a etnia predominante da China, pra lá, pra ir ocupando o território. Mas a gente ouve falar mesmo que, tipo, se você não quer seguir sei lá, a cultura chinesa, eles te mandam lá pros, sei lá, como é o nome daquilo? Sei lá, prisão, não sei. São as gulas, né? Reeducação. Pra realocação. Né? E aí você tem que prometer que não vai fazer as tuas orações de muçulmano, você tem que prometer que vai abrir mão da tua cultura. Eles podem fazer. Não, eles proíbem você fazer a tua oração, porque se você tá fazendo oração, você tá falando com Deus muçulmano lá e tal. Não, mas a China libera o muçulmano, é a única religião. Não, amor, mas dizem que tem esses lugares que eles mandam os caras pra reeducação. Isso aí é história. Eu acredito. Não, isso aí Quando a gente foi pra China, a gente também foi pra partinha lá do... como é o nome? Que a gente foi pro Tibete. Tem uma parte do Tibete que pode entrar e tem uma que não pode, só pode com guia. A gente foi na que podia. E assim, a gente tinha rodado muito a China. E beleza. Lá no Tibete, eles enfiaram um monte de policial chinês e um monte de bandeira da China. Coisa que você não vê, por exemplo, em Pequim. Porque eles estão forçando a cultura chinesa em cima dos tibetanos. Estão forçando o Estado, mas não tem nada a ver com a religião. Não, tinha um monte de muçulmano lá. Tem, mesquita. Mas dizem que eles mandam os caras pros campos de reeducação, eu acredito. Mas o muçulmano que tinha, era chineses que eram muçulmanos ou eram muçulmanos? Então, a pessoa, eles têm uma etnia diferente, assim, eles têm olho claro. Não, eu acho que o problema é ser chinês mesmo muçulmano, não pra eles. Não, esses caras, porque o que aconteceu, né? Quando a União Soviética estava se expandindo, brigou com a China. Aí, quando a União Soviética foi invadir o Afeganistão, Estados Unidos e China treinaram terroristas lá. Treinaram, foi aí que nasceu, né? O Bin Laden, essas coisas lá todas. Foram treinados para vencer o exército soviético. A União Soviética perdeu essa guerra. Aí os Estados Unidos estavam lá no outro canto, ficaram tranquilos, né? De vez em quando tem os atentados terroristas, mas tão longe. A China tá ali do lado. E a China mandou muitos desses caras, são os uigures, né? Que são o chinês que é dessa região.
pra ir lutar no Afeganistão. Aí os caras ali em contato com os terroristas radical islâmico voltaram pra China com umas ideias de, opa, a gente podia tentar a independência aqui, podia forçar um radicalismo. Aí é isso, né? A China diz que só manda terrorista pro campo de concentração. Os Estados Unidos dizem que mandam qualquer um que é muçulmano. Na verdade tá no meio termo aí. É meio que nem aqui no Brasil que acontece uns problemas de prisão, assim, com o mesmo grupo de pessoa. Lá também, assim, meio que rola. Que nem lá. Não é uma parada que vai ser qualquer muçulmano que vai ser preso, mas vai ser muito mais muçulmano. Não, eu acredito que vão, porque depois, quando eu comecei a pesquisar, tem história de muçulmano que foi preso e aí saiu, e a China falou que eles nunca vão poder contar nada, mas aí o cara conta, sabendo que a família dele tá correndo perigo na China. Então eu não sei se essas histórias seriam inventadas. Eu boto uma fé que a China faz essas coisas. Não é só porque o cara rezou, ele vai preso. Não, amor, não isso. Mas eles dizem que, por exemplo, eles pegam algumas pessoas desse grupo por algum motivo. Vamos supor, sei lá, o cara roubou. Ao invés de fazer a punição, que seria para um chinês normal, ele vai levar esse cara pra lá. E aí, dentro desse campo de concentração, ele vai proibir que o cara que faça a reza dele, que ele coma da maneira dele. Dentro desse campo de concentração, ele vai forçar a cultura chinesa nesse cara pro cara sair chinês. Né? Não tô dizendo que eles fazem com todos da região. Não, os caras têm lá a mesquita e são muçulmanos. Mas eu acredito que esses campos existam, sim. Mas só existir esse tipo de campo é foda, né? Então. A China, ela é um estado ateu, né? Mas ele não proíbe você ter religião. Ele proíbe educar numa religião. Então não pode ter igreja. Não, pode ter igreja, tem igreja evangélica, inclusive. O que você não pode é ter uma escola adventista, por exemplo. Teu filho ir estudar numa escola que escola tem dominical. uma escola católica. Isso não pode, exceto para os muçulmanos. Os muçulmanos são os únicos que eles toleram educação para criança. Por conta dessas áreas. Deve ser para evitar um conflito maior ainda, né? Eu acho que é aquela estratégia, né? Se os caras reprimir todos os muçulmanos, aí a galera vai se unir e vai tentar independência e talvez ganhe. Então eles vão comendo pelas beiradas, né? Porque tem muito muçulmano lá. Nessa região era só de muçulmano. A China começou a mandar um monte de chinês lá, os Han, né? Etnia. Os caras são chineses também, né? Só que não são olho puxado e tal. Aí começou a mandar esses caras, acho que pra tentar aumentar, né, a população e tentar misturar, sei lá, deixar mais chinês ou não? Eu acho que é estratégia, né? Todo país que tem uma área lá que pouco controlada, manda a gente pra lá pra ir ocupando. É igual Israel faz na Palestina, né? Quando eles criam uma cidade assim. Vai criando, tipo, mais, colocando mais, né? Pra pessoal de Israel. Daí vira depois território de Israel, né? Vai fala, pô, já tem um monte de gente aí, então, ó, não dá pra separar, né? E Japão? Vocês foram pro Japão também?